Em Contigo Sim, Álvaro parte para cima de Leonardo, dizendo que, se seu filho morrer, vai denunciá-lo por negligência, e ainda vai matar o doutor. Ângela grita que brigar não vai resolver nada. Leonardo diz que, por causa da falta de oxigênio no cérebro, o bebê pode apresentar alguma sequela. Álvaro novamente mete o bedelho e diz que não quer Leonardo perto de seu filho, mas a enfermeira defende que ele e Dário são os melhores médicos que seu filho poderia ter. No andar de cima, Nancy explica que o congelamento das contas e dos cartões de crédito que Geraldo tinha em conjunto com a falecida esposa aconteceu porque Samantha alega que ele está fazendo uso irresponsável da fortuna deixada por sua mãe. Geraldo, furioso, diz que desta vez Samantha foi longe demais e vai ouvir. Porém, a advogada pede que o empresário se acalme, jurando que vão reverter aquela situação, mas ele não pode perder a cabeça, pois é exatamente isso que a moça quer. Nancy ainda alerta Geraldo que aquilo tudo não passa de um chamariz, para que ele caia em uma armadilha ainda maior e pede que o homem não enfrente a influência fora dos tribunais. A secretária aparece do nada, dizendo ao chefe que é uma emergência, pois ligaram do cortiço onde mora Pablo, dizendo que o motorista foi ferido a tiros, mas já está em uma ambulância a caminho do hospital. Nesse meio tempo, os pais adotivos de Estrelinha chamam o assistente social para informar a fuga da menina, que continua correndo pelas ruas e se escondendo dos adultos. Na pracinha, o simpático rapaz dá um refrigerante a Clarinha, como desculpas por ter atirado seus desenhos nela. A moça comenta que os desenhos dele são muito bons e que ela também é desenhista, mas nunca teve aulas. Clarinha recebe uma chamada avisando do nascimento do seu irmãozinho e sai correndo. Sebastião, como não conseguiu o número do celular da moça, resolve correr atrás dela dizendo que vai acompanhá-la até o hospital. E por falar em hospital, Pablo chega com os paramédicos e Leonardo o recebe, pedindo que a equipe corra para a sala de cirurgia. Clarinha chega ao escritório de Álvaro e pega o pai chorando. Ela diz que já sabe o que aconteceu e tenta consolar o rapaz, que está desesperado, dizendo por que Deus castiga um bebê inocente, ao invés de fazê-lo pagar por seus erros. A mocinha, com toda a calma, diz que Deus não castiga, mas mostra o caminho para que as pessoas possam ser seres humanos melhores. Mas o rapaz, sem saber o que fazer, se diz decepcionado consigo mesmo, pois acha que está na sua natureza magoar as pessoas e prejudicá-las. Porém, Clarinha responde que ele já teve uma filha e por uma questão ou outra, acabou errando com ela. A garota completa que agora, a vida está lhe dando a chance de não errar novamente com seu filho. Dizendo que ama o pai, a menina se abraça a ele por um momento, mas logo se afasta, lembrando que, entre os dois, existem muitas coisas que ainda precisam resolver. Porém, a mocinha deixa claro que, apesar disso, queria que ele soubesse que vai apoiá-lo, assim como vai apoiar Ângela e seu sobrinho irmão. A secretária aparece, dizendo que Dário está com Ângela, e pede que ele desça ao quarto da enfermeira. Antes de ir, ele abraça a filha com carinho. Nesse meio tempo, Baldomero, que está tratando de dar fuga a Félix, está pé da cara com o comparsa e diz que o cara pirou geral, pois acabou de cometer um crime na frente de todo mundo, inclusive de um juiz. A única coisa que o sujeito diz é que não conseguiu se controlar. Tremendo feito vara verde, o homem tira uma garrafinha de vodka do bolso e tenta tomar um trago, mas o advogado arranca a garrafa da mão do sujeito e joga no banco de trás, dizendo que foi por causa do álcool que ele fez o que fez. Porém, Félix, batendo biela, começa a rir e diz que agora a Luz não vai poder casar, pois matou Pablo. No quarto de Ângela, Dário diz que o bebê dela está estável, mas ainda em estado delicado, prometendo que a leva para ver a criança na incubadora, assim que se restabelecer e puder caminhar. A moça pergunta por Leonardo. Dário e Álvaro trocam olhares. A enfermeira percebe que alguma coisa está acontecendo e pede ao pediatra que lhe conte a verdade. Dário então revela que Leonardo está com Pablo, que chegou ao hospital em estado grave, pois foi baleado. Álvaro, com toda a calma, conta a Ângela que Félix apareceu no cortiço no final da cerimônia de casamento do motorista com Luz. O sujeito, que estava armado, acabou acertando 2 tiros em Pablo. A enfermeira tenta se levantar, dizendo que precisa estar com sua amiga, mas os rapazes dizem que é melhor ela ficar de repouso por causa da hemorragia que teve. Ângela descobre que uma junta médica está operando o rapaz naquele momento, pois uma das balas se alojou próximo ao coração, e a outra, no rim. Dário diz que não vai mentir para a moça, e conta que o rapaz está entre a vida e a morte. Correndo feito louco pelas ruas da capital, Baldomero manda Félix parar de falar tanta besteira, avisando que o cara tá ferrado, pois vão pegá-lo a qualquer momento. Porém, o sujeito avisa ao advogado que isso não vai acontecer, pois ele vai ajudá-lo a se esconder.
Baldomero fica com mais raiva ainda e pergunta se o comparsa acha mesmo que ele vai se tornar cúmplice de assassinato. Os dois combinam de sair da cidade e Baldomero grita que o comparsa vai ter que ficar um bom tempo sem aparecer e nem pensa em procurar por Luz. Félix diz ao advogado que, enquanto ele estiver escondido, vai ficar responsável pelos negócios. E no hospital, Leonardo sai da cirurgia dizendo a Geraldo que uma das balas se alojou na aorta de Pablo e vai precisar ser atendido por um cardiologista, com urgência. O empresário arranca o casaco e sai correndo para se juntar ao corpo clínico que está operando o motorista. No cortiço, Nancy tenta consolar Gibo, que está em choque com o que viu, e quer ir ao hospital. Com toda a paciência, a advogada consegue convencer o menino a entrar, dizendo que vai ligar para saber como estão. Luz consegue chegar ao quarto de Ângela e, chorando muito, conta que Félix tentou matá-la, mas Pablo ficou na frente e acabou sendo baleado. Desesperada, a doméstica só diz que quer que Pablo se salve, pois não vai aguentar viver sem o marido. Ed também chega para consolar as duas amigas que estão atravessando péssimos momentos. Na periferia, Nancy entra em contato com seus conhecidos na polícia e descobre que Félix está sendo procurado. Segundos depois, a advogada recebe uma ligação do namorado, que diz estar pensando em matar Félix com suas próprias mãos, pois não aguenta a dor que está sentindo por causa de Pablo. Nancy pede a Abel que se acalme, lembrando que o primo precisa de todo o seu apoio e contando que a polícia já está atrás do ex-marido de Luz. O rapaz se desespera ainda mais e diz que se Pablo morrer, ele morre junto. Do outro lado, na UTI infantil, Ângela vê seu filho pela primeira vez depois que a criança nasceu. Álvaro, que está junto, quer pegar a criança, mas Dário avisa que a criança ainda está muito frágil. Ed chega ao cortiço para cuidar de Gibo, enquanto Nancy vai ao hospital ficar um pouco com Abel. E na mansão, Samantha, que está com os 2 pés redondos, recebe uma chamada de Oscar, avisando que o bebê de Ângela está mal. A infeliz deseja que a criança morra de uma vez, mas, sob os protestos do assessor, ela diz que agora seu casamento acabou, pois ela não pode engravidar. Histérica, com o celular numa mão e uma garrafa de vinho na outra, a moça resolve soltar sua raiva no jardim e acaba levando o maior tombo nos degraus. A empregada vai correndo tentar ajudar a patroa, mas ela começa a gritar para a mulher ir embora e deixá-la sozinha. Na periferia, Ed tenta consolar Gibo e convencer o garoto a comer alguma coisa, mas o menino, chorando, pergunta ao amigo como ele pode pensar em comer se seu pai, com cara de louco, atirou em Pablo e quase matou sua mãe. O estudante de medicina, sendo honesto, diz que é o caso do motorista, mas ele tem todas as condições de se salvar. Porém, o advogado Bombril da assistência social aparece, dizendo que está preocupado com Estrelinha, que fugiu e queria saber se a menina está ali. O homem explica que ela escapou dos pais adotivos e não sabem onde a menina pode estar, mas a garota, que está justamente chegando no cortiço, vê o oficial e se esconde novamente. Ela tenta se aproximar, mas o local está vigiado e acaba desistindo. No hospital, Geraldo sai da cirurgia, dizendo que conseguiram extrair a bala que quase atingiu o coração de Pablo e controlaram a hemorragia. Porém, a segunda bala atingiu um dos rins e os médicos tiveram que retirar o órgão. O médico ainda diz que, por causa da grande perda de sangue, o outro rim não está funcionando como deveria, e o rapaz está em estado muito delicado. Leonardo vai ao quarto de Ângela contar sobre a situação de Pablo e Ângela, sensibilizada com a dedicação do incansável rapaz, agradece a ele por ter atendido Pablo e também por ter salvado sua vida e ainda estar lutando para salvar seu bebê. Enquanto isso, a dupla de megeras fala ao telefone. Salma conta que está tomando os comprimidos que a sogra indicou. Mirtes diz que está tudo perfeito e agora a moça precisa caprichar na atuação. Salma escuta o marido chegando e desliga rapidamente o celular, avisando a sogra que depois liga, dizendo como foi. Logo que o médico entra, começa o drama. Ele diz que precisa voltar para o hospital, pois só foi em casa se trocar, mas Salma reclama que está muito desanimada e sente muito frio, pedindo para o marido ficar em casa. Como ele insiste em voltar para a luta, a megera grávida começa com o mesmo trololó, botando a culpa em Ângela e Taus. Leonardo começa a desconfiar que a esposa tem alguma coisa e avisa que vai levá-la ao hospital para fazer alguns exames. Enquanto isso, Duarte vai ver Ângela e diz que pediram sua opinião para dar a ela a bolsa de estudos por excelência. E ao que parece, só falta a sua assinatura para tornar válida a solicitação. Ângela, que já tá com o fiofó que é uma flor, pensa consigo mesma. Mais um pra pôr no meu. E diz ao médico que imagina que ele está ali para dizer que não vai afirmar. Mas Duarte
do alto da sua arrogância, diz: por que eu deveria dar o benefício de uma bolsa de estudos dessa magnitude a uma mulher tão rebelde que questiona tudo? Ângela responde: eu lutei muito por essa bolsa. Se aproximando mais da cama da enfermeira, Duarte continua: sim, eu sei, mas me dê uma boa razão para tirar a bolsa de um médico e dar a uma enfermeira. Sentindo que o médico está ali para desafiá-la, Ângela responde: as duas profissões são dignas. Eu sou enfermeira diplomada e me sinto muito orgulhosa do meu diploma. Mas um dia também vou ser médica e vou cumprir a promessa que fiz à minha gente de abrir um centro de saúde no meu povoado. E isso vai muito além do conceito que você possa ter de mim. Duarte toma fôlego e confessa: e qual o conceito que você acha que vou ter de uma mulher que acha que pode consertar o mundo com boas intenções? Por que eu deveria apoiar uma mulher que caiu numa rede de tráfico para conseguir dinheiro para pagar seus estudos? Porque eu facilitaria a vida de uma mulher que teve a audácia de curar a dor de um professor doente com uma simples massagem? Sabe por quê? Porque essa mulher de quem estou falando me deu uma grande lição de humildade. Essa mulher me fez lembrar o que é ter vocação de médico. Alguém que está a ponto de dar a própria vida para cumprir um sonho. Você, Ângela, me fez ver que todos os conhecimentos do mundo não servem para nada, se não houver humanidade. Você me mostrou o que é ser um médico de verdade. E chorando, Duarte entrega à enfermeira o documento assinado por ele e pelos demais professores, concedendo à garota a bolsa por excelência na Universidade de Medicina. Enquanto isso, na periferia, Ed consegue fazer com que Gibo dormisse. Oscar aparece com o lanche para ele e para o menino, e o estudante de medicina se desmancha chorando, contando que não tá aguentando mais, pois, para completar, Estrelinha fugiu do orfanato e ninguém sabe onde a menina está. Oscar diz que vai fazer de tudo para ajudar o rapaz a encontrar a menina, e ainda diz que é para isso que um companheiro serve. Nesse meio tempo, Samantha chega ao escritório do marido para lá de Bagdá, e diz que foi buscar Álvaro para irem juntos para casa. O rapaz diz que seu filho está se debatendo entre a vida e a morte, e não pensa em arredar o pé dali, avisando ainda que a mulher está muito bêbada para conversarem. Por mais que Álvaro peça para ela ir embora, a mulher continua fazendo mais uma das suas, e Álvaro diz que, naquela noite, ela vai saber exatamente o que ele pensa. Porém, a mulher, tropeçando na própria sombra, resolve ameaçar o rapaz e diz que talvez, quando ele pensar em procurá-la, poderá ser tarde demais e sai caindo dos saltos. Na recepção do hospital, Clarinha encontra Sebastião dormindo no sofá. A moça se impressiona com a paciência do rapaz, que ficou esperando por ela todo aquele tempo, e quer saber mais sobre o problema com a mão dele. Ele conta que era a mão que usava para ganhar dinheiro para sua mãe, pois vivia de desenhar em murais e agora está impossibilitado de trabalhar. Os dois conversam animadamente e Dário não gosta de ver a cena. Na sua sala, Fedra vibra por ter sido escolhida para chefiar a neurologia em um hospital do Canadá. Júlio chega e descobre que a médica está indo embora. E na recepção, Clarinha conta resumidamente a sua estranha história e diz que, mesmo assim, se sente abençoada por estar viva. Nesse meio tempo, enquanto Fedra explica que ainda precisa cumprir uma série de exigências para ganhar a vaga e está disposta a ir embora, Duarte também conta a Ângela que vai se demitir do hospital e da universidade para fazer uma viagem. Antes de ir, emocionado, o oncologista diz à moça que foi um imenso prazer conhecê-la. E na recepção, Sebastião incentiva Clarinha a escrever uma história em quadrinhos sobre sua vida e diz que gostaria de fazer os desenhos, mas com a mão machucada, fica impossível. A moça então tem uma ideia e diz que os dois poderiam unir forças e ele poderia ver a história dela através da sua interpretação, enquanto ela desenha. Mas o aperto de mão da dupla para selar o acordo foi demais para Dário, que resolve aparecer e terminar com a presepada. Cheio de ciúme, o pediatra diz que está ali para buscar a namorada e, sem dar bola para o artista, tira a moça dali o mais rápido que consegue. Nesse meio tempo, Luz está com Pablo na UTI e Geraldo diz que ela precisa ser forte e conversar com o rapaz, para que ele reaja, pois clinicamente não há mais o que possa ser feito. Algumas horas mais tarde, Oscar faz uma chamada de vídeo para o namorado, que não para de chorar. O rapaz avisa que já divulgou o desaparecimento da menina em todas as redes sociais e também nas ONGs que se dedicam a encontrar crianças perdidas. Nas ruas, Estrelinha, morrendo de frio, tenta conseguir dinheiro para comer alguma coisa. O médico dorme de conchinha com a esposa no sofá, enquanto a víbora desbotada manda mensagem para a jararaca perneta, dizendo que o plano funcionou e o médico ficou como um cordeirinho ao seu lado. A infeliz ainda responde à comparsa que, com um filho, se pode dobrar a qualquer homem.
Ângela resolve mandar uma mensagem para Leonardo, perguntando por que ele não voltou ao hospital e avisando que está preocupada com Duarte, por isso precisa falar com ele. Porém, a desbotada resolve olhar o celular do marido e deleta a mensagem. Ângela acha estranho o médico não ter retornado e fica desconfiada. Fedra, por sua vez, vai contar a Geraldo que Ângela ganhou a bolsa de estudos por excelência da universidade. Na recepção, Abel acaba adormecendo no sofá, aguardando notícias do primo e sonha com uma das vistas do fantasma da falecida avó, quando ela disse que tempos difíceis estavam a caminho. Ele acorda assustado e tenta entender o que Pura quis dizer. Já é de manhã quando Álvaro chega em casa e avisa a esposa que só vai tomar um banho e já tá voltando para o hospital. A mulher resolve fazer cara de choro e diz ao marido que quer fazer amor. O rapaz diz que não, tenta se livrar, ela o pega pela gravata e choraminga dizendo que ele já tem 2 filhos, mas o casal nunca vai formar uma família, pois ele não a toca e assim fica difícil engravidar. Com aquele bafo de cachaça, quanto mais a moça fala, mais o rapaz garra nojo, e o saco de Álvaro explode, de tanta insistência da mulher. Ele aponta para a mesinha de cabeceira e diz que com todo aquele álcool e com todas as entorpecentes que toma, jamais vai ficar grávida dele. De repente, o rapaz percebe um envelope diferente e esfrega o pó na cara de Samantha, perguntando o que é aquilo. Como uma menina mimada, ela tenta tirar o saquinho da mão do marido, mandando ele não mexer nas suas coisas. Furioso, Álvaro atira tudo no chão antes de sair.